E o Cruzeiro vai incomodar nessa Sul-Americana. Já está incomodando, né, Leirão? Já tá incomodando. Ganha moral, porque chega nos pênaltis, mas uma cobrança melhor do que a outra, uma concentração. Salve, Nação Celeste! Vamos para mais um corte do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro garantiu a classificação para a Sul-Americana e enfrenta o Libertad do Paraguai nas quartas de finais. E o foco do Cruzeiro agora é no jogo contra o Internacional no final de semana, domingo às 19 horas. Então bora conferir toda a análise da repercussão dessa classificação do Cruzeiro na imprensa esportiva. Mas antes, peço para você que está chegando aqui agora e está feliz com a classificação do Cruzeiro, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo! Cruzeiro inspirado, mas também vacilando, deixando o Boca Juniors, que perdeu um jogador antes do primeiro minuto de jogo. E aí vai para os pênaltis. Impressionante a eficiência, a força das cobranças. O Cruzeiro mandou muito bem e eliminou o Boca da Sul-Americana. As batidas ontem. Um jogo da vida para os dois lados e que acabou muito cedo para a Advíncula. Em apenas 10 segundos de bola rolando, o lateral fez a tal falta que o tirou da partida. Figal entrou para tentar suprir a lacuna na lateral direita e acabou falhando na saída de bola. Matheus Pereira soltou uma bomba e Matheus Henrique completou. O Boca também tentava. Zé Ivaldo vacilou no domínio e Zenon vacilou na finalização. Quem não vacilou em nada foi o Wallace. Aproveitou o rebote e colocou abaixo toda a vantagem construída pelos argentinos. 1 a mais em campo e 2 a mais no placar. Mas você se engana se pensa que o Boca desistiu. Era tudo ou nada. E Jiménez, nos acréscimos do primeiro tempo, conseguiu empatar o placar agregado. Jiménez, de novo, no segundo tempo, perdeu a chance de complicar de vez a vida do Cruzeiro. Romero, com a ponta dos dedos, evitou o que seria um dos gols mais belos da competição. E João Marcelo, com seu pé direito, manteve vivo o time estrelado. Os 180 minutos das oitavas de final seriam decididos na marca da Cal. Debaixo das traves estavam dois gigantes, Cássio e Romero. Só que todas as cobranças estavam sendo muito bem batidas. A quinta acabou a cargo de Álvaro Barreal. O argentino de Buenos Aires correspondeu à confiança. Já Merentiel, o ex-Palmeiras, bateu muito forte na direção do setor laranja. O Cruzeiro segue para as quartas de final e o Boca se despede da Sul-Americana. Sempre difícil, a gente sabia que eles iam catimbar e iam jogar o jogo deles e sempre muito difícil enfrentar essa equipe e a gente conseguiu, tá de parabéns pela classificação, uma classificação merecida no meu ponto de vista. Desde 1998, o Cruzeiro não eliminava um time argentino em um mata-mata. Um tabu que cai por terra e pela frente agora tem um paraguaio. Enfrenta o Libertad nas quartas de final e também tem outros dois duelos contra o Internacional no domingo e também na quarta-feira. Mas antes de pensar nesta maratona de jogos, o torcedor e o elenco querem curtir este momentinho histórico. A gente sabe que recentemente o retrospecto não era tão bom, né? O Cruzeiro voltando às competições internacionais, venceu um grande adversário, uma das maiores equipes da América. A gente está aqui trabalhando, né, há um bom tempo dita reconstrução do clube e a gente tem que vencer esse tipo de adversário para colocar o Cruzeiro no lugar mais alto. Olha, o Cruzeiro tá sonhando com essa Sul-Americana, se reforçou. A janela agora de meio de ano do Cruzeiro foi uma das melhores entre todas as equipes aqui. E fora isso, ganha moral, porque chega nos pênaltis, mas uma cobrança melhor do que a outra, uma concentração. O Boca também tem essa tradição normalmente, mas o Cruzeiro foi superior, tanto que se classificou e agora pode ter um caminho mais tranquilo na Copa Sul-Americana também. Cada jogo tem uma história, né? O importante é a classificação. Parecia que seria uma classificação mais tranquila pela expulsão logo no primeiro minuto do jogador do Boca. O Cruzeiro consegue ter praticamente o tempo todo o volume do jogo, as oportunidades, consegue fazer gol. Matheus Henrique parece que
que já está adaptado ao futebol brasileiro, que ele ficou muito tempo jogando futebol italiano, um jogador dinâmico que se apresenta no campo ofensivo com muita facilidade, o Wallace fazendo também o gol e sendo importante, agora acaba sendo surpreendido. Com um jogador a menos, o Boca muda a atitude no segundo tempo e no final as penalidades, todo mundo esperando, né, que o Cássio, né, que nesses momentos ele sempre fica muito maior do que ele já é, e aí o Merentiel no finalzinho, no último pênalti, acaba falhando. Agora a gente sabe que vencer o Boca Juniors, que é sempre um bicho-papão na América do Sul, é algo que não é tão simples. Muitas vezes o Boca tem uma equipe inferior, só que vai lá, leva para os pênaltis, sabe deixar o adversário nervoso. Então, o Cruzeiro, na minha opinião, ele ganha, ele cresce como time. Porque ele foi muito bem nas penalidades, Sim. com muita tranquilidade, até pelo momento, o torcedor apoiando, fazendo uma festa bonita. E o Cruzeiro vai incomodar nessa Sul-Americana. Já está incomodando, né, Leirão? Já tá incomodando. Eu vi uma declaração do Zé Ivaldo, que eu tenho elogiado muito aqui. Eu acho que está fazendo um campeonato, ou uma temporada, nesse caso, muito boa. Ele se desculpando que ele não fez um grande jogo. Mas a temporada do Zé Ivaldo, ela é uma temporada muito, muito positiva. Parabéns. Agora, só para arrematar aqui, então, para você, o Cruzeiro na Sul-Americana é um time que pode até ganhar o título. Você acha que tem essa condição? Pode, tem condição, tem elenco, tem experiência e tem um bom treinador. Apesar de ser questionado a cada jogo, a cada 1, 2 jogos que o Cruzeiro de repente não consegue jogar bem, ele é questionado, mas tem um bom comandante. Classificação também para o São Paulo. Classificado e vai para a próxima fase da Sul-Americana. E aí a gente viu o Seabra falando do que representa, né, então, para o cruzeirense, ou do que representou a noite de ontem. A Vitória Leite está conosco e conta, então, como os cruzeirenses estão nessa sexta-feira. Já tô vendo que, pelo menos nessa região aí, tá todo mundo com a camisa, hein, Vitória? Bom dia, Bruno, Mário, para vocês do estúdio, quem nos acompanha também. Pois é, aqui na frente da Toca da Raposa é normal ter torcedor, né? Mas acho que a galera tá ainda mais feliz por conta da classificação de ontem, né? Essas palavras fortes do Seabra também foram ditas pelo João Marcelo. O William também falou sobre esse momento de retomada do Cruzeiro. O próprio Lucas Romero, que tem uma história com o Cruzeiro de mais tempo, sobre fazer parte deste retorno, né, do time. E acho que é isso, o torcedor cruzeirense estava sentindo muita falta de uma Copa, sentindo muita falta de uma competição continental. Deu para sentir a energia do Mineirão ontem de uma forma diferente. Não tinha como, não tinha um segundo de silêncio no Mineirão ontem, do começo ao fim. Foi um jogo com direito a tudo, né? Direito a tudo de Copa. Teve expulsão, teve briga, teve um monte de cartões. O árbitro colombiano estava distribuindo cartões para os jogadores do Boca. Teve quase gols, né? A gente viu aquele quase golaço do Matheus Pereira aí, que quem estava ali atrás do gol ficou sem acreditar que aquela bola não entrou. Enfim, teve tudo que uma noite de Copa ela pode oferecer e que os torcedores também sonhavam em voltar a sentir. E aí, quando a gente fala dos pênaltis, é engraçado, né? É interessante também, porque, lógico, o Cássio nos pênaltis passa muita segurança, do lado do Boca, o Romero passa muita segurança também, e dava até para sentir que o Boca estava um pouco mais confortável com aquela situação de levar para os pênaltis. Mas, conversando com o William ali na final da Zona Mista, deu para ver que a confiança deles na hora de bater pênaltis, que é algo que a gente aqui no futebol brasileiro costuma ver bastante oscilação, né? Bastante irregularidade. A confiança do time do Cruzeiro estava muito alta. Eles bateram muito bem as 5 penalidades e conseguiram ali, pelo menos, se firmar nessa situação. E aí, só pra gente fechar, né? Como que foi essa noite, esse sentimento de retomada dos jogadores, dos torcedores e também de uma gestão que faz parte do Cruzeiro já há muito tempo, que fez parte dessa reconstrução destes reforços que chegaram e que claramente estão funcionando aí. A gente vai ver com a continuação da temporada. Fernando Seabra se firmou no cargo aí com essa classificação, viu, Bruno? A gente até chegou a falar sobre aquela sequência de jogos sem vitórias, não é, do Seabra, mas de fato a vitória de ontem é importante para ele também, né, Mário? E pra casca do trabalho, dos jogadores, do momento, né? Enfim, a gente tem na tela as últimas participações do Cruzeiro em torneios da Conmebol. E aí agora está nas quartas, por exemplo, em 2019 estava na Libertadores, né? Nas oitavas caiu. Eu lembro que teve um jogo contra o River, não foi? Teve um jogo contra o River ali que a coisa começou a desandar pro Cruzeiro. Foi um jogo no Mineirão, enfim, depois a coisa desanda. 2018, nas quartas, né, na Libertadores, Sul-Americana em 17, primeira fase, e 15 na Libertadores nas quartas. E fica mais emblemático pro torcedor, hoje eu estava, né, olhando ali algumas páginas do Cruzeiro e tal, e os torcedores lembrando que 3 anos atrás o Cruzeiro estava empatando com Confiança na Série B.
E agora a gente está falando de uma confiança para seguir na Sul-Americana e nas quartas de final. Sobre o jogo, Mari Pereira, com 1 a menos no início da partida, fica condicionado e o Cruzeiro soube aproveitar. Onde que o Cruzeiro não conseguiu? Porque dava para ter matado esse jogo, né? Dava para ter matado. Já dei bom dia, né? A gente abriu. Já. Então, tá Bom dia. Então, bom dia de novo. Dava para ter matado o Cruzeiro com 1 a mais. O Boca sem o Cavani, acho que alguns elementos ali, né? Que, enfim, o Cruzeiro já com a casa pulsando muito. Criou oportunidades num esquema diferente, que ele deixa o Barreal eu até fiquei na dúvida, porque ele deixa o Barreal no banco de reservas, eu fiquei na dúvida se o Lautaro ia aproximar bem do Dineno, e não, né? Ele ficou um pouquinho mais pro lado esquerdo ali, e aí o Cruzeiro também com essa ideia de utilizar o Dineno, num certo momento, apostando muito nos cruzamentos, né? Então, acho que, às vezes, algumas precipitações ali, talvez ficou confortável com o 2 a 0, talvez entendeu que já era uma vantagem muito legal, e aí com 1 a mais, né, você vai caindo nessa cilada que é acreditar que o placar já está definido. Só que daí o Boca foi buscar, né, e conta com erros do Zé Ivaldo, conta com o erro do Cássio, tem a última bola, o lance. Então, acho que isso vai somando uma pressão que o Cruzeiro, num determinado momento ali, passou a negociar quase, né, a classificação. Mas mesmo assim, diante acho que desses últimos minutos que são até favoráveis psicologicamente ao Boca, o que a Vitória falou, é impressionante a tranquilidade que o time tem para ir para as cobranças, né, Mar? E contra um goleiro que foi muito bem na temporada passada, que pegou vários pênaltis importantes, um goleiro de Copas do Mundo, né, um goleiro de Manchester United, um goleiro de seleção da Argentina, e o Cruzeiro não estava nem aí. Eu queria, assim, para mim, ontem... você falou que andou em páginas no Cruzeiro, né? Eu me lembro de meu tempo trabalhando na imprensa mineira, que alguns comentários que eu fazia, tudo, iam para o Páginas Heróicas Imortais, que é um dos blogs de cruzeirenses, de alguma coisa que eu tinha falado, aí tinha uma repercussão e tal. E Páginas Heróicas Imortais é parte do hino, né? do Cruzeiro. Eu acho que a gente precisa fazer eu gostei muito do que disse o Seabra, porque é uma retratação histórica. Talvez você, mais novo, você não saiba, mas o futebol brasileiro, ele era muito um combinado entre Rio e São Paulo. Rio e São Paulo tinham lá os seus melhores jogadores e, para quem quisesse ser mais reducionista, era um combinado de Santos e Botafogo, em determinado momento. Levavam seus jogadores, faziam excursão na Europa ou pelo mundo e ganhavam a Copa do Mundo e voltavam para o Brasil fazendo festa e tal. As coisas começaram a mudar e mudar muito quando outros grandes estádios foram construídos fora de Rio e São Paulo. E é preciso entender o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube. Porque o Cruzeiro Esporte Clube foi um clube que, em 1966, jogou contra o Santos de Pelé. Eu acho que isso não precisaria... Assim, 1 a 0 já tá bom, né? Foi 6 a 2. O Cruzeiro fez isso com o Santos de Pelé. E uma semana depois, não em Santos, mas no Pacaembu, o Cruzeiro... o time jogou desconcentrado, hoje o Santos vai fazer... O Santos perdeu de novo por 3 a 2. E aí o Cruzeiro ajudou, eu sei. O Bahia já tinha sido campeão em 59, eu sei disso. Mas o Cruzeiro ajudou a abrir os olhos do futebol brasileiro para algo que acontecesse fora do eixo. Que acontecia fora do eixo. E isso foi importantíssimo para a identificação do que é hoje o futebol brasileiro. O futebol nordestino, o futebol gaúcho, o futebol mineiro, baiano e tal. Isso faz parte do que é o futebol brasileiro. Então eu acho que é preciso entender, depois de 66, o futebol brasileiro mudou, ficou maior. E ontem, o Cruzeiro disse, não que ele é o Cruzeiro de 66, mas que ele não é mais, acabou a dívida, acabou, sabe, aquela sentença que foi imposta ao Cruzeiro de pagar 3 anos de cadeia na segunda divisão. Tira isso dos ombros, rompeu, sabe, a cadeia, sabe, como é que é o nome daquilo que fica rodeando a gente? A algema, não? Os grilhões, né? As correntes. Rompeu isso ontem. Pode ser até que não seja campeão do Sul-Americana, pode ser que... Mas ontem, o peso que estava no seu ombro, torcedor do Cruzeiro, foi para o espaço. Ontem o Cruzeiro mostrou, a gente ainda não é o de 66, mas eu não aguento mais ser o que ficou 3 anos na Série B. Eu ganhei do Boca. Teve um jogador expulso. Foi dos pênaltis.
Quer saber? Pode mandar para onde você quiser, inclusive para esse lugar. Mas mande com um sorriso no rosto, porque acabou a dívida. Não tem mais dívida nenhuma. O Cruzeiro agora olha para o continente, não do jeito que olhou, mas sem dever nada para ninguém. E eu acho que isso, até na forma que o Cruzeiro cobra as penalidades, mostra a concentração, mostra a força, mostra o sangue nos olhos que esses jogadores tinham. Eu acho que, Vitória, ontem quando a gente via a cobrança de todo mundo com força, dando pancada, até sem batida muito colocada, né? Sim. Era todo mundo para não colocar em risco o que o Cruzeiro tinha de possibilidade. E a gente pode conversar aqui, né, sobre, é isso, tinha um a menos, não precisava ter ido para os pênaltis, foi sofrido. Eu acho que é muito simbólico no Mineirão, onde a torcida estava em peso, marcando presença, a camisa do Boca Juniors, independentemente do contexto, o Cruzeiro eliminar o Boca. Eu acho que é muito mais a simbologia da coisa do que necessariamente, né, Vitória? Claro, o resultado, mas o que isso traz de prático para o Cruzeiro no dia a dia? Mari, totalmente, assim, até tem uma questão que foi falada antes de o jogo acontecer de fato, né? O Matos deu uma entrevista à Rádio Itatiaia dizendo que sabia o jogo que o Boca ia propor para o Cruzeiro, aquele jogo de decisão contra argentinos, que é um jogo que passa o tempo todo no chão, que passa o tempo todo brigando, e não foi isso que o Boca fez, porque o Cruzeiro fez com que o Boca tivesse que jogar tanto quanto o Cruzeiro. Acho que não esperava também levar o primeiro gol tão rapidamente, deixar a situação igual, depois o gol do Wallace, e aí, claro, ainda teve, deixou que o Boca conseguiu diminuir ali nos acréscimos com o Jimenez, né, com a falha do Cássio, mas isso não fez com que o Cruzeiro parasse em momento algum de querer essa classificação. E durante a cobrança dos pênaltis, quando você via a linha ali dos jogadores parados no meio do campo, a alegria que eles estavam, não era só a força, o sangue no olho, mas uma alegria também. Eles davam risada quando eles conseguiam bater os pênaltis, assim, de parecer de alívio, sabe? Tipo, nossa, tá dando certo. E eu falei com o William ontem sobre isso. Eu falei, William, qual que é o percentual, assim, se você puder falar mais ou menos? Ele falou, cara, toda vez que eu via o pessoal bater pênalti, eu não via quase ninguém errar. Então, assim, eles estavam mesmo muito confiantes disso, e acho que esse elenco que vem, tem parte dele que vem de um elenco que disputou a Série B, que conseguiu voltar, e como diz a música, né, de ver quem sorriu, sofrer, voltei, eles viveram isso, então eles sorriram, o Romero, por exemplo, viveu a fase feliz do Cruzeiro, sofreu na Série B e agora voltaram, então, de fato, pode ser que chegue na próxima fase, nas quartas de final contra o Libertad e não passe, mas essa classificação contra o Boca foi muito simbólica e foi muito poética, né, justamente no dia que enfrentava o Confiança na Série B, eles conseguem essa classificação novamente para uma Sul-Americana, uma competição continental, Mari. Ainda tem esse caminho que no papel parece mais favorável ao Cruzeiro, porque o lado da chave não é um lado tão pesado quanto é o outro lado, que tem Fortaleza, Corinthians, Racing e Atlético Paranaense. Essa também acaba sendo, não sei se uma vantagem, para o Cruzeiro estar de um lado que onde teoricamente ele é o favorito, não é? Teoricamente ele é o favorito. Teoricamente, se você observasse antes da noite de ontem, falar que o Boca é um sério problema, daí para frente cada um com seus problemas. Né? O Libertad é um time... O Libertad já foi melhor. O Libertad não vem em grandes dias. Mas é o seguinte, é no campo, né? Claro. Porque aí tem o... É isso aí, pessoal. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, depois caiu muito de rendimento. Eu acredito que o Cruzeiro tem chances de chegar na final, principalmente por não enfrentar mais times brasileiros. Mas o Cruzeiro ainda precisa fazer alguns ajustes se quiser sonhar com o título da Sul-Americana. Agora o Cruzeiro volta a jogar pelo Brasileiro contra o Internacional no domingo, na busca de mais 3 pontos. O Cruzeiro está na 7ª colocação da tabela com 37 pontos, com 22 partidas e com uma posição a menos para a classificação para a Libertadores. Então vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.